droga mais uns 4 dias. Só que eu ficava ali, eu usava e chorava muito. Eu, Senhor, eu não quero perder meu filho, eu não quero perder meu filho. Me ajuda a sair disso, porque era uma coisa, era uma luta. Né? Eu vou ver direitinho os exames dele, vou pedir pra colher o exame dele agora e vou ver direitinho se tem necessidade dele estar aqui. Aí foi ver, fizeram o exame dele, tipo assim, o Samuel ficou 3 dias na UTI NEL. Chorei desejando um filho, sabe? Não tinha outro nome pra colocar no meu filho. Com ele, entendeu? Não tinha outro nome pra colocar no meu filho. Aí eu fui nessa ultrassom com 17 semanas já. Aí, mas também não sabe o que é? Eu falei, não, ainda não sei o que é ainda. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Flor de Mãe! Meu nome é Sani, meu nome é Rose e hoje estaremos entrevistando uma convidada muito especial. O nome dela é Dani, ela tem um filho de 4 anos, que é o Samuel, e ele tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito estar obrigada aqui pela oportunidade. Para compartilhar sua história com a gente. Estamos muito felizes de te receber. Bem-vinda, Dani. Conta pra gente como que foi esse começo, né? O Samuel, ele veio de uma gravidez planejada, você já era cristã. Conta pra gente como que foi. Então, eu tava com o pai do Samuel, já tinha 4 anos e a gente nunca usou nenhum método contraceptivo, né? E eu sempre quis ser mãe, né? E de repente, eu sempre quis, assim, a gente sempre tentava. E nunca vi o positivo, nunca. Aí o dia que chegou em 2020, no começo do ano, eu tava bem assim, desprendida sobre isso. Falei, não, comecei a fazer a faculdade, né? Falei, vou fazer a faculdade, vou estudar e depois eu penso nisso. Aí em fevereiro minha menstruação atrasou. Aí eu fiquei assim, atrasou. Logo em seguida, assim, tipo, eu sofri um aborto em junho de 2019. Depois que eu sofri esse aborto, foi quando eu, não vou mais ficar pensando nisso. E você estava de quantas semanas quando você sofreu o aborto? 8 semanas. Tava de 8 semanas. Aí desencanei com isso. Aí quando foi em fevereiro, a minha menstruação atrasou. Falei, não vou fazer teste nem nada, porque eu já tinha acontecido e eu fiquei naquela agonia e diversos negativos, né? Mesmo depois de eu ter sofrido o aborto. Não liguei. Aí comentei assim com a minha mãe, ai filha, tu tá grávida. Aí eu, mãe, não vou nem ficar pensando nisso. Aí minha família, aí chegou a pandemia, né? Aí minha família, a minha irmã foi morar com a gente na mesma casa. A gente foi morar todo mundo junto, aí minha mãe comentou com a minha irmã. Aí eu trabalhava aqui na Praia Grande, eu cheguei em casa, e a gente morava lá em São Vicente. Eu cheguei em casa e o teste já tava lá. Não, a mãe falou que tá atrasado, vai fazer, vai lá, vai no banheiro. Assim, a expectativa todo mil. mundo, a expectativa mil. Porque a gente já tava junto há um bom tempo, né? E eu já tava com 35 anos, né? 34 anos. Aí, não, vai lá. Aí eu fui e deu positivo. Só que naquele momento em que deu positivo, assim, eu não me empolguei. Quando era pra se empolgar... Não me empolguei. Por quê? Como eu já tinha sofrido a perda, né? E quando eu soube da outra vez que eu tava grávida, a gente foi lá, compramos toalhinha, compramos, sabe assim? Compramos sabonetinho, tudo. Ficamos numa expectativa. Aí quando eu fui fazer... Só do teste de farmácia dado positivo, a gente já ficou tudo empolgado. Quando eu fui fazer a primeira ultrassom, já não tinha batimento cardíaco, entendeu? Tava lá o saco gestacional, tudo, mas não tinha batimento cardíaco. Então, assim, eu falei, eu não vou nem me empolgar, nem vou me empolgar. Você nem quis alimentar essa esperança de realmente E eu fiquei assim os 3 primeiros meses. Sério? Os 3 primeiros meses. Só que, assim, antes de eu engravidar, eu não estava em Cristo, né? Eu estava afastada. Assim, eu orava, tudo, mas eu não estava em Cristo, né? Eu estava afastada e eu bebia, eu usava droga, né? E isso era todos os dias. Nossa. Todos os dias eu usava droga e bebia, todos os dias. A sua mãe já era cristã? Ou não, minha mãe é cristã, mas ela é afastada. Tipo assim, ela tem ali o relacionamento dela com Deus, com Cristo, mas ela não frequenta a igreja. Minha filha, né, agora tem que parar com as coisas, tal, que minha mãe sabia, né, ela não sabia a quantidade que era, né?
E eu tava assim de um jeito, né, que até mesmo depois do positivo, porque eu era viciada em droga, né? E até depois que do positivo, era uma luta muito grande comigo, porque assim, na época do primeiro, eu continuei a minha vida do jeito que eu tava. Sim. Entendeu? Você não parou nada? Nada. Mesmo depois do positivo. Tipo, eu fiz o teste da primeira vez, eu fiz o teste, e tipo, aí 4 dias depois eu já fiz a ultrassom, né? Então, assim, foi muito rápido. E depois que eu soube da minha gravidez do Samuel, eu tinha aquele vício, né? Eu tinha o vício e eu era tipo assim, eu saía do serviço, eu já pegava a droga e já levava pra casa, porque ali em casa eu tomava minha cerveja, eu usava minha droga, né? E aí no fim do dia, quando eu parava de usar a droga, eu ia, fumava e me dormir. Sim. Né? E você conseguia, a pauta não é essa, mas a gente precisa saber, né? Exatamente como que foi. Até pra saber da sua conversão, né? E você conseguia exatamente separar isso, ter um trabalho regular e ter essa vida, um vício? Você conseguia? Sim. Tranquilo. Não, isso não trazia problemas pra você no seu trabalho? Não, eu era super responsável, entrava de manhã, entrava 6 horas no serviço, saía às 2, né? Era assim, super. Sim. Sempre fui assim, muito responsável quanto ao meu trabalho. E aí veio o Samuel, aí já vinha. E como eu já tinha, né? Eu grávida do Samuel, depois que eu soube do positivo, eu acho que eu usei droga mais uns 4 dias. Só que eu ficava ali, eu usava e chorava muito. Eu, Senhor, eu não quero perder meu filho, eu não quero perder meu filho. Me ajuda a sair disso, porque era uma coisa, é uma luta. É mais forte. Gente, só quem já teve o vício vai saber do que eu tô falando. Sabe? É uma coisa assim, tipo, por isso que eu falo assim, não julguem as pessoas quando você vê uma mulher viciada, grávida na rua e usando droga, cara. Porque é uma coisa assim, é uma vida em outra vida. Sim. Sabe assim? Doença, né? Sabe que é uma doença. É uma doença, é uma vida em outra vida, assim. Aí o que acontece? Só que eu tinha que dar o primeiro passo. Sim. Que é não ir buscar. Né? Que é não ir buscar. E eu me acalmava. E na gravidez do Samuel, eu enjoei muito, mas assim, eu bebia água, eu vomitava. Tudo que eu comia, eu vomitava. Quando fumava, comia, ia dormir. Era o momento ali que eu não tinha enjoo. E não sentia vontade de tirar. Sim. Né? Então, assim, eu passei a minha gravidez todinha fazendo isso. Porque eu conseguia comer sem vomitar, tanto que eu emagreci 18 quilos na minha gravidez. De tanto que eu vomitava. Né? De tanto que eu vomitava. E eu falava com minha médica, né? Eu falei pra minha médica do pré-natal, né? A obstetra, eu falei, eu tinha que falar. Né? Eu tinha que falar. Meu filho, assim, eu não, quem me libertou foi Jesus, o sangue de Jesus que me libertou do meu pecado. Mas assim, o Samuel, ele veio numa fase da minha vida que ele veio pra mudar a minha vida mesmo, né? Pra mudar a minha vida. Ele veio te resgatar me resgatar, lugar. Exatamente. Eu tava assim, tipo, o pai dele, né, eu conheci no mundo, o pai dele era da vida errada, né? Nesse período o pai dele estava preso, né? O pai dele estava preso, o pai dele foi preso em 2018, eu engravidei em 2020. E o pai dele estava preso. E assim, o pai dele usava tudo, né? Depois que foi preso, não, mas a nossa vida era zoeira, droga, sabe assim? Normal, era do nosso rol ali, né? Tipo, a gente só andava com gente assim, tudo. Aí, enfim, veio o Samuel pra minha vida. Aí depois disso, aí quando chegou nos 3 meses, quando eu fiz 3 meses, né? As 12 semanas, aí que eu fui, não, realmente, ele tá vindo, né? Aí, depois dos 3 meses, né? Depois que eu fiz 3 meses, que eu comecei a comprar as coisas pra ele. Até os 3 meses, eu não comprei nada pra ele. Nada. Minha mãe queria comer, não, eu não vou comprar nada. Não precisa. Já ficava naquela expectativa que eu podia perder, porque eu já tinha tido o aborto. E seu primeiro aborto que você perdeu foi por conta do uso da droga ou você não sabe? Não sei, mas eu acredito que a vida que eu levava pode ter levado a isso também, né? Pode ter levado a isso. Até porque assim, eu não consigo saber, porque assim, eu demorei muito pra engravidar. Tipo, até mesmo do aborto, tipo, eu já tinha
33 anos. Sim. Né? Eu demorei muito pra engravidar. Eu nunca usei nenhum método contraceptivo. Não é comum, Sim. né? Não é comum, assim, tipo, a mulher de 34 anos pra engravidar, Sim, tipo, sim. sem usar método nenhum. Não é comum. é. Aí eu comecei, não, realmente, eu tô grávida e tal. Só que eu ficava naquela, mas eu não sinto mexer. Ai, será que tá vivo? Será que isso e aquilo? E na época eu tinha convênio. Aí, com 17 semanas, eu tava numa agonia em casa. Eu falei, ai, vou no médico. Vou lá na casa de saúde. Foi a minha primeira ultrassom na barriga mesmo, que antes era só transvaginal. E eu sempre fui magrinha assim, desse jeito que vocês estão vendo. A dificuldade, né? Tipo, o médico vê tudo por causa do tecido adiposo, né? Não dá pra ver com clareza. Aí ele, mas já sabe o sexo do bebê? Eu falei, não, ainda não. Tô ansiosa. Eu já tinha sonhado, né? Eu queria muito, assim, uma menina, porque a minha sobrinha tinha acabado de ter a filha dela, a Maitê. Então, assim, a minha sobrinha tinha um monte de coisa ainda da Maitê. Eu falei assim, não, se for menina, eu já pego tudo da Maitê. já aproveito as coisas da Maitê. Aí, e a gente tava nessa, tipo, se for vai ser Antonella, sei lá o que. Então, a minha mãe falava que era Antonella. Eu tive um sonho. Eu amamentando um bebê careca. Desde que eu tive esse sonho, assim, não querendo mistificar, porque, não. Mas eu acho assim, Deus conhecia o meu coração, né? Eu sabia que, tipo assim, eu já tive muitos problemas quanto à frustração, essas coisas. Então, assim, acho que Deus já me preparando, sabe? Pra eu não criar tanta expectativa de que fosse uma menina. Eu sonhei eu amamentando um bebê careca. Aí eu decidi em diante, eu já acordei falando, é menino. Eu já acordei falando assim, é menino. Ai, filha, não, mas eu acho que é menina. Você falou que, mãe, eu acho que é menino. É menino. É menino, o nome dele vai ser Samuel. Desde que eu sonhei, eu já falei, o nome dele vai ser Samuel. Porque Ana, ela sonhou muito com Samuel. Ela chorou por aquele filho. Sabe assim? E só Deus sabe o tanto que eu chorei desejando um filho. Sabe? Não tinha outro nome pra colocar no meu filho. Com ele, entendeu? Não tinha outro nome pra colocar no meu filho. Aí eu fui nessa ultrassom com 17 semanas já. Mas já não sabe o que é? Eu falei, não, ainda não sei o que é ainda. Né? Não consegui ver e tal. Aí ele, mãezinha, eu posso falar? Eu falei, pode. Ele, 90% de chance de ser menino. Aí eu já comecei a chorar, já fiquei feliz. Aí já era, tipo, ele só confirmou o que eu já sentia. Só confirmou, eu já cheguei, já falei que era menina, é menino. Aí depois veio do segundo trimestre, aí já confirmou mesmo que realmente era o Samuca. E a gente foi ainda assim, tipo, ele foi muito desejado, muito amado, eu sempre cantava pra ele, sabe assim, sempre conversava com ele na barriga. Não teve a presença, né? Eu não tive assim a presença de um pai assim pra conversar com ele na barriga, pra alisar e tudo. Eu tive a minha mãe, né? Que é assim, meu alicerce até hoje, né? Meu alicerce até hoje, assim, o Samuel ama minha mãe. Eu e ele e ela. É a nossa vida. Tipo, se você perguntar pro meu filho, ele tem 4 anos. Se você perguntar pra ele, Samuel, quem é a sua família? Ele vai falar, a mamãe, a vovó e o Samuca. E ele ainda vai falar da Lolo, porque ele sempre fala, ele coloca a cachorra. Peraí. E quando a gente tá grávida, que a gente é mãe, a gente só quer saber da criança, cara. Entendeu? Aí eu lembrava, assim, de tudo que eu vivia com ele. E eu já tinha vivido com o Senhor. Falei, não tem outro caminho pro meu filho senão Cristo. Não tem outro caminho. Entendeu? Não tem outro caminho. Não adianta. Eu não quero meu filho no meio de droga, eu não quero meu filho no meio de crime, de bandidagem. Eu não quero. Até porque era uma vida que você já viveu ali. Ele precisa. Então, assim, as minhas conversas com o pai dele ainda preso, era, se tu não mudar, a gente não vai ficar junto. Entendeu? Eu não quero mais essa vida. Samuel tá vindo, ele precisa da gente, precisa de um pai centrado, né? Independente do que você tem vivido aí, quando você sair tem que ser diferente, né? Porque, assim, a vida de uma mulher que visita o marido em cadeia, ela não é a vida dela, né? Não é a vida dela. A gente aguenta, né? Porta de cadeia, é humilhação na porta da cadeia. Eu descia essa rua aqui do CDP da Praia Grande. Eu trabalhava o dia todo, na sexta-feira. Aí eu chegava em casa, arrumava as coisas dele, eu descia essa rua a pé, eu morava aqui próximo, né? Eu descia essa rua a pé e até lá, eu dormia na porta da cadeia, dormia dentro de barraca pra visitar, entrar cedo pra visita.
Então, assim, na hora que aquela moça me falou que ele tava sufocado, veio como um filme, assim, sabe? Na minha mente. Tudo que você abdicou pra poder estar ali. Deu. O cara tá sufocado. Aí eu me vi assim, foi uma coisa assim, foi muito louca, assim, sabe? Eu me vi dentro da barraca no dia de chuva, com água entrando pra dentro da barraca. Tudo que você já passou. Tudo que eu já tinha passado ali por ele. Eu falei, e ele tá sufocado? Não. Imagina eu, né? Aí, pois é. E foi muito engraçado, porque eu estava afastada, né? Eu estava afastada. Mas veio assim, é porque Deus, ele é muito lindo na forma dele agir, né, cara? O Espírito Santo veio me trazer na memória tudo aquilo que eu era em Cristo, sabe? Tipo, o Senhor não me criou pra isso. Sim. Eu sou princesa do Senhor, sabe? Eu sou a menina dos olhos de Deus, cara. Sim. Sabe assim? O Senhor morreu na cruz pra me salvar e eu tô me colocando numa situação dessa, sabe? Então, assim, eu tive o meu encontro ali, o meu particular com Deus ali, sabe? Eu falei, eu não aceito mais isso na minha vida. Sim. Eu não aceito mais isso na minha vida, acabou. Né? E desse dia eu falei, não, quando o Samuel nascer, vou apresentar ele nos caminhos, vou apresentar ele na igreja e vou procurar uma igreja para eu congregar. Eu não vou mais sair dos pés do Senhor. Daí eu já comecei a ler a Bíblia, já voltei a assistir uma pregação. Ainda assim, usando droga. Ainda assim usando droga. Continuei, né? Eu tive diabetes gestacional. Então a minha gravidez era de alto risco e aí quando eu fiz, tive que usar o Trogestan, porque com 26 semanas eu tive colo em dedo de luva. Aí eu tava com 2 dedos de dilatação. Aí eu comecei a usar o Trogestan. Aí com 36 semanas a médica suspendeu o uso do Trogestan, ó, pode suspender porque ele já tem peso para nascer, né? Tá tudo bem direitinho, então pode suspender o uso do Trogestan. Com 38 semanas, eu fui. Aí eu já tava muito cansada, tipo, já sentia muita dor nas costas e tal, porque eu fiquei enorme. Quando mesmo emagrecendo 18 quilos. Mesmo emagrecendo 18 quilos. Eu fiz muita, porque o meu líquido ficou aumentado, né? Então, assim, a minha barriga tava imensa. Aí, com 38 semanas, aí eu já ia um dia sim, um dia não, no médico, né? Um dia sim, um dia não. Aí eu fui na minha consulta do pré-natal, ela falou, ó, pode ir pela casa de saúde e pede para induzir o parto, né? Porque você tá com 3 dedos de dilatação, né? Ele já tá com peso, já tá tudo bem, eu tive pressão alta também, você tem diabetes gestacional, você tá com a pressão alta, né? Tá tomando remédio de pressão alta, então assim, já manda induzir, porque você está bem para ter um parto normal. Vamos tentar o parto normal, né? Não precisa de esperar você fazer uma cesárea. E eu queria o parto normal. Né? Eu quero parto normal, sei que vai doer minha alma, mas vai sair ali, acabou, tá nova. Corajosa. Aí eu saí lá do médico, fui direto pra casa de saúde, aí eu cheguei lá e realmente, o médico falou, fez aquele cardiotoco, tá tudo bem com o bebê, mas como, né, diante do seu quadro clínico, né, vamos induzir o parto. Aí eu já fiquei ali, nossa, eu não sentia nada, assim, tipo, aí, vamos esperar das 6 horas, que aí a gente já coloca um comprimido, indutor, né, e vamos esperar. Aí já fiquei lá, minha missão de serviço foi lá me encontrar, fica lá comigo, aí colocou o primeiro, aí à meia-noite, aí aquela ladainha, faz o toque, vamos ver. Ai, meu Deus. Aí fica aquilo. Aí foi, meia-noite, mas ainda nada, vamos colocar outro. Aí foi e colocou outro. 3h30 da manhã minha bolsa estourou. Nossa. Aí já era, cara. Aí aquela dor que já não vai embora, a dor não vai embora. Agora minha mãe falou, minha filha, agora a dor só vai passar depois que nascer. Esquece. Agora. Esquece. Você que lute. Só pra trás. É isso. Aí comecei, a bolsa estourou 3h30, o Samuel nasceu 9h09 do dia 5. Eu tive 6 horas de trabalho de parto. Meu Deus. Aí, naquela dor, não conseguia ficar parada. Aí abri a porta, saía pro corredor, você não pode sair do quarto, eu não aguento ficar aqui dentro. E voltava pra trás e entrava, e aquela agonia. Aí eu falei, minha mãe, quando ela voltar, eu não quero mais normal. Se não tiver dilatado, esquece. Porque quando ela veio à meia-noite, eu internei com 3, meia-noite eu tava com 4 dedos de dilatação ainda, não tava sentindo nada. Aí ela veio, não, tudo bem, mas eu não quero mais normal, quero cesárea. Ela, tá bom, mãezinha, deita lá, vamos ver. Aí na hora que eu deitei, só que era minha primeira viagem, minha mãe não falava nada, minha mãe só me olhava e me filmava. Eu mostrava minha irmã.
Depois a minha mãe falou, minha filha, quanto mais dor você sente, mais perto tá chegando. Uhum. E é normal, a dor é isso mesmo. Sim. Aí eu deitei pra mulher fazer o toque, aí ela, parabéns, mãezinha, 10 dedos, vamos passar de parto. Eu não acredito! Mas agora não tem jeito, agora não dá mais fazer cesárea. Tá com 10 dedos, tá com 10 dedos. Aí eu, não, moça, não, meu filho, não tem porquê. Uhum. Vamos pra sala de parto. Aí fui pra sala de parto, meu Deus, umas 3 horas depois das 6. Até o Samuel nascer, foi Meu assim. Não sei nem o que dizer, cara, assim. Eu gritei tanto, minha mãe, Dani, para de gritar. A senhora não sabe o que eu tô sentindo. Aí você já xinga A senhora não né? sabe o que eu tô sentindo, é uma dor. Ô filho, aí falava com ele, ô filho, nasce logo, filho. E o Samuel, ele quase nasceu de fórceps. Nossa. Porque eu não tinha, na hora de fazer a força, eu já não tinha mais força, sabe? Aí, eu, vai, mãezinha, faz força agora, vamos lá, quando vir a dor você faz a força. E eu queria ficar de costas, assim, eu queria ficar assim na cama. E eles queriam que eu ficasse na posição normal, de frente. E a posição de frente me incomodava. Eu acho que talvez se eu tivesse do jeito que eu queria, eu tinha parido logo, né? Enfim, eu sei que o médico, na hora que o médico pegou o fórceps, e na hora que ele pegou, eu consegui. Ele nem chegou, tanto que ele mostrou pra mim, ó, nem usamos e tal, né? Tanto que eu levei 4 pontos, mas foi da própria cabecinha do Samuel mesmo, não me cortaram nem nada. E eu falei tudo que eu tinha tomado a vacina, tinha feito o exame e tudo tal. Enfim, eles pegaram o Samuel e levaram o Samuel, né? Ele teve uma pegada de 7-9 e depois 9-9. Aí, tudo bem. Fomos, né, liberados, fomos pro quarto e tal, tomei banho sozinha, né, que era tudo que eu queria, né, tipo, ter o pós-parto assim, tipo, tranquilo. Aí fomos pro quarto e tal, depois eu pude amamentar o Samuel, e não teve nenhuma intercorrência nesse período, nada, assim? No período em que ele tava, que ele nasceu, não. Aí veio a alta. Quando veio a alta, mãezinha, você está de alta. Mas o Samuel vai pra UTI, Nel. Nossa, eu falei, mas por que ele vai pra UTI, Nel? Porque meu filho, eu tenho que. Até então ele tava comigo no quarto. Tava comigo o tempo todo, ele ficou comigo no quarto. Já nasce e vai direto pra UTI se tiver que ir, né? Sim, não. Ele ficou o tempo todo comigo. Aí elas iam fazer o décio e tal, via a perfusão dele, tudo. E. Não, mas sabe o que? Aí ele foi pra. Ele só falou isso, ele vai pra UTI, Nel e tal. Aí eu já fiquei naquela, tipo, foi por causa de mim, foi por causa de mim, foi por causa de mim, né? Fui eu que causei isso meu filho e tal. Hoje é uma coisa que eu sempre que eu posso aconselhar, eu aconselho, né? A não fumar durante a gravidez, né? Eu vejo, assim, mulheres fumando fora da gravidez, eu já acho feio. Mas na gravidez, né, eu já vi até... Já fizeram uma ultrassom numa mãe enquanto fuma, é triste de ver como que fica o feto dentro da barriga, né? Porque ele se encolhe todinho assim por causa daquele, né? Porque vai pra ele, vai pra ele, né? Vai pra ele. Então, assim, já veio aquela culpa, aquele negócio e tudo, eu falei... Aí eu peguei e falei assim, eu não vou me desesperar, não vou. Senhor, meu filho é teu. Se tu tiver que levar ele, pode levar, ele é teu, foi tu que me deu. Mas elas falaram o motivo que ele foi pra UTI? Inicialmente não, assim que eu fui, não. Não, depois a médica da UTI, né, a gente vai falar com a senhora e tal. Aí o que acontece? Ele teve plaqueta baixa. E a plaqueta dele precisava subir pra ele poder ir pra casa. Sim. Né? E a perfusão dele tava alterada. Tipo assim, a perfusão é aquele da gente apertar. Sim. A gente aperta, o normal é a cor voltar na hora. E a dele demorava mais pra voltar. Então, isso é falta de... É uma deficiência, é um problema na respiração. Na troca do oxigênio. Do oxigênio. Isso, na troca do oxigênio. Aí ele foi pra UTI por causa disso. Eu sonhei, cara, em amamentar, sabe? Tanto que eu sonhei amamentando meu filho. Sim. A fase da maternidade que eu mais queria era a amamentação. Sim. Eu via... Quando eu vi ele a primeira vez na UTI Nel, ele tava com aquele cateterzinho aqui, assim, cateter do oxigênio. Aí, só o primeiro dia, no segundo dia eu cheguei, ele já tava sem. Aí eu olhava assim, gente, por que meu filho tá aqui?
né? Por que ele tá aqui? Todos os bebês tinham alguma coisa. E o Samuel não. Samuel era só na incumadora, só ali. Mas, assim, eu entendo que aquele momento ali era o meu deserto com Deus. Sim. Não era sobre o Samuel, era sobre eu. Exatamente. Sabe, era sobre eu ali. Porque eu poderia muito bem deixar de lado tudo aquilo que eu falei com o Senhor no final da minha gravidez. Exatamente. Entendeu? E quando eu vi, no segundo dia que eu cheguei lá, que eu vi que não tinha um porquê do Samuel estar ali e ele continuar ali, né? Eu fui lá e eu fiz um voto com Deus. Eu falei, eu nunca mais vou fumar nada. Nunca mais vou fumar nada. Né? E eu entreguei meu filho pro Senhor. Minha mãe ficava doida, assim, que eu chegava em casa à noite. E aí, Dani, como que ele tá? Eu falei, mãe, o Samuel é do Senhor. Se o Samuel tiver que ir embora, ele vai embora. A gente já passou o tempo que tinha que passar com ele aqui. Sim. E minha mãe ficava sem alma. Como que você fala assim? O menino tá grávida. Sei lá o quê. Não, mãe, não tá grávida. Vai lá visitar ele. Minha mãe não tinha coragem de visitar o Samuel. Nossa. Porque eu falava que o Samuel é do Senhor. Sim. Entendeu? E aí eu fui lá no terceiro dia. Aí o quarto dia ela falou assim: mãezinha, não. A gente saiu, ela queria pegar, porque como ele se mexia muito, ele toda hora saiu o acesso dele. Aí a enfermeira, aí chegou uma abençoada de uma enfermeira lá, ela queria passar o pique dele, né? Aí pegou o Samuel, aí uma médica antes, a médica que trabalhou do terceiro dia dele na UTI, a médica falou, vou liberar ele pro quarto, porque não adianta ele ficar aqui na UTI, não, porque na verdade já tava sem leito. E o Samuel, assim, dos que estavam ali, como eu falei, era o menos grave. Porque a questão dele era o quê? Era a plaqueta dele que tinha que subir, né? Ele é o menos grave, né? A senhora pode buscar as coisas, que aí vocês vão pro quarto e tal. Aí eu fui pro quarto com o Samuel e ele com acesso. E ele toda hora tirava acesso, toda hora perdia a veia. Aí uma enfermeira pegou ele e levou ele pra passar o pique. Deixa eu passar o pique nele, ok, então. Aí vai o Samuel e demora. Tipo, ela demorou 1 hora, mais ou menos, e nada, o Samuel vinha. Aí eu ia na porta da UTI, batia na porta, e o choro, eu ouvindo o choro dele. Aí saiu a enfermeira, tipo, tu passa 3 dias na UTI, ali, por mais que elas não devem criar vínculo com você, cria, não tem jeito, não tem jeito. Elas criam vínculo com a gente. Aí uma delas saiu. Mãezinha, bate na porta, procura o médico responsável pela UTI, porque ela tá querendo passar um pique no Samuel, não tá conseguindo. Aí eu fui, bati na porta, aí uma abriu a porta, falei, eu quero meu filho, o que tá acontecendo? Vocês não liberam meu filho? E por que ele tá chorando? Não, a gente vai levar ele, mãezinha, a gente vai levar ele. Me trouxeram o Samuel enrolado num lençol, a roupa dele embolada junto com ele, o bodezinho que ele tava cheio de sangue, o braço dele todo furado, o braço dele, todo furado. Tinha sangue até no lençol que enrolaram ele. Eu falei, mas gente, não tiveram cuidado nem de estancar o sangue do menino primeiro. Eu falei, cadê a médica? Mas quando você mas ela já vai passar aqui. Não, porque eles chegaram, deixaram ele. Aí eu fui, aí não esperaram eu chegar perto do meu filho pra pegar ele, tudo tal. A médica, a enfermeira deixou ele e já saiu. Já no desespero, já passou. Já, porque ela já sabia que eu ia causar. Né? Sim. E não tinham passado o pique. Não passaram o pique. Aí eu falei, não, eu quero falar com a médica. Fui lá, saí de novo com o Samuel, eu quero falar com a médica. Cadê a médica da UTI? Aí a médica falou, nossa, mas furaram ele todo. Mãezinha, você me desculpa. Me desculpa por isso que fizeram com ele. Eu vou ver o que aconteceu, tá? E eu vou ver direitinho os exames dele. Vou pedir pra colher o exame dele agora. E vou ver direitinho se tem necessidade dele estar aqui. Aí foi ver, fizeram o exame dele. Tipo assim, o Samuel ficou 3 dias na UTI NEL. Não, 4 dias na UTI NEL. 1 dia comigo no quarto, que foi o dia que aconteceu isso tudo. E no dia que ele foi pro quarto, essa médica maravilhosa deu alta pra ele. Porque não tinha mais necessidade de Samuel estar lá e ninguém tinha feito o exame nele pra ver se a placenta já tinha subido. Né? Nossa. Não tinha feito. Tipo, 4 dias lá e não fizeram nenhum exame, tipo assim, porque se há um motivo pra ele estar ali, e o motivo é a plaqueta, tem que fazer exame todo dia. Porque assim todo que dia. Libera, né? Exato, não. Até aí, risco, né, de infecção. Sim, aí essa médica, né, chegou e
E falou, não, mãezinha, não tem porquê, ele tá aqui, eu vou assinar a alta dele. Eu só não posso dar alta pra senhora agora, porque já era quase 8 horas da noite. Sim. Mas amanhã vocês vão embora. Aí beleza, Samuel foi pra casa, tudo, e assim, foi a maior alegria, assim, né? Samuel nossa. E eu ia, os dias que ele tava na UTI, eu levava a roupinha que ele usava, eu não lavei nenhuma peça de roupa de Samuel. Porque eu tinha medo do meu filho partir e eu não ter nenhuma. Exatamente, eu não ter nada ali. Foi esses primeiros meses em casa. Você conseguiu detectar alguma anormalidade nele? Você já tinha convivido com outras crianças pequenininhas já? Já. Ou esses primeiros meses foram meses normais? Ele foi se desenvolvendo, se mexendo, olhar? Como que era? Então, ele sempre foi assim, muito alegre, né? Nunca percebi nada assim no Samuel, né? Nunca percebi nada assim. O que eu percebi a partir do 1 ano e pouquinho, quando foi assim, ele começou a ir pra escola com 6 meses. Quando ele começou a andar, né? Com 1 ano e pouquinho, ele começou a andar com 10 meses. Andou né? na verdade um tempo bem rápido. Assim, com 1 ano e pouquinho, a gente comprou uma Crocs pra ele. E a Crocs tem aquela bolinha, né, por dentro, que segura a alcinha. Sim. Aí eu coloquei a sandalinha nele, ele foi pra escola, beleza. Aí quando ele voltou, eu fui tirar, né, pra dar banho, tudo. E tava machucado o pezinho dele. Machucado, mas em carne viva. Nossa. Em carne viva. Eu tocava assim, Ele não esboçava nenhuma reação. Tipo, não era nada. Entendeu? Ele não sentia nada. Assim, eu falei, nossa, que estranho, porque assim, a gente se corta, a gente já sente. A gente com a sandália, cara, incomoda. Tipo, uma sapatilha aqui no calcanhar, a gente já se incomoda. Como que ele passa o dia se não sente, e não reclama, né? Aí isso, assim, já me acendeu um alerta, mas não dei atenção, né? Não... Ele já falava algumas palavras? Não. Samuel começou a falar com 2,5 para 3 anos. Mas nessa aí essas questões, ele falava, ele pedia água, mamãe e vovó. Assim, mas as outras coisas assim, não. Ele pegava a mão e levava a gente. Pegava a mão, levava a gente, eu só apontava. A minha irmã falou, Dani, Samuel tem alguma coisa. Minha irmã sempre falou, Samuel tem alguma coisa. Cris, como assim? Minha mãe, que não tem nada. Mãe, o menino vai fazer 3 anos, o menino não tá falando direito. Né? Ele fala muito pouco. E tava, não, cada criança tem seu tempo e tal. E aí ele começou com a seletividade alimentar. Porque o Samuel, até os 2 anos, ele comia bem, qualquer coisa. De repente, ele parou de comer. Qualquer coisa. Ele comia o feijão amassado, assim. Ele sempre foi de comer, a gente amassava assim, mas por cuidado. Sim. Mas o Samuel sempre foi assim, tipo, a comida aqui, ele enfiar a mão no prato e comer do jeito que tava, né? E de repente Samuel começou a exigir. E o Samuel já não tomava mais suco de laranja, não tomava suco de maracujá. Era só o suco de uva. Só o suco de uva, o suco de morango, tipo, a cor. Sim. O amarelo já não ia mais. Sim. Aí eu já comecei, eu fazendo faculdade, comecei a fazer estágio, né? Falei, tem algo diferente. Quando a sua irmã falou pra você, né, tem alguma coisa, qual foi o sentimento que tomou conta de você? Porque assim, a gente sabe, né, que tem muitas mães que resistem, né, a ir procurar ou até enxergar mesmo que tem alguma coisa estranha, né? Sim. Qual foi o sentimento que você teve nesse momento de uma fala de alguém tão próximo? Então, quando a minha irmã falou assim, eu até pensei assim, né? Tanto que depois que ela falou, eu levei ele no pediatra, né? Aí, não, tá tudo bem, é da fase dele, né? Cada criança tem o seu tempo. E tudo, eu falei, então vai, então, né? Na escola, ele brincava com as crianças, era tudo, entendeu? Assim, era tudo normal. E assim, aí de repente, ele foi com 3 anos, ele mudou de escola, né? Eu não sei se porque eu trabalhava na escola também, eu sempre, tipo assim, eu já tava na escola, já tinha uns... Quando eu engravidei, eu cheguei na escola em 2020, no começo de 2020, e engravidei bem no início do ano. Aí veio a pandemia, a escola fechou e tal, então assim, eu tinha amizade com as meninas da escola,
E elas pegaram o Samuel desde pequenininho. O Samuel começou a estudar com 6 meses. O Samuel foi pra creche, né, pra escola. Então, assim, elas conheciam o Samuel desde sempre. Então, eu não sei se era uma coisa que elas não percebiam, porque assim que o Samuel chegou na escola nova, na creche nova, já perceberam alguma coisa no Samuel. Entendeu? Quando ele mudou de escola, que ele foi pra uma outra escola, perceberam também da prefeitura, perceberam alguma coisa. Outra coisa que chamou a atenção no Samuca era a cabeça dele. Ele não gostava que tocasse no cabelo dele. Tipo, assim, Sensibilidade, se passasse a mão na cabeça dele, ele reclamava. E pra cortar o cabelo. Era uma briga. Uma luta. Da escola foi em cima deles notarem o fato dele ir no banheiro. E toda vez que ir no banheiro, tentando enfiar o dedo e não fazer xixi. Ao invés de ele fazer xixi, ele ficava mexendo, né? Aí a tia ia, insistia muito e tal, aí ele ia e fazia. Porque, assim, foi uma coisa que toda vez que eu ia pro Samuel, ela sempre falava disso. Hoje eu entendo que ela queria que eu desse atenção para que o Samuel recebesse o tratamento necessário para ele. Sim, ela queria que o Samuel tivesse o diagnóstico dele. Sim. Porque ela já tinha, ela trabalha com crianças, né? Sim. Essa tia Ana, uma bênção, eu amo ela. E ela ama muito Samuel. De início, assim, eu fiquei assim, falei, pô, por que tá se ligando, né? Porque tem até aquela cautela, aquele, né, cuidado de falar com a gente. Porque às vezes, né, a gente sabe que tem muitos pais ainda que não aceitam o diagnóstico. E aí eu levei ele no neuro, e o Samuel sempre gostou de animais. Sempre. Sempre assim, sempre. Tudo do Samuel era bicho. Só que, ele é uma criança que gosta de bicho. É uma criança que gosta de bicho. Eu não via que isso era o hiperfoco do Samuel. A gente foi no pediatra, né? A gente entrou no consultório. Primeiro que ele deu uma fuga. Aí eu fui atrás. Peguei ele, levei. Aí ele entrou assim. O papel de parede era de bicho. Do consultório. Aí ele entrou. Nossa! A girafa! O elefante. O médico falava com ele. A girafa! O elefante! O contato visual, ele não mantém o contato visual, assim. É muito difícil. Você tem que prender a atenção dele pra você para que ele fique olhando pra você. Mas ele te olha, mas ele não mantém. E foi o que aconteceu com o médico. Mas ele é autista? Aí eu... Não que eu saiba. O médico já falou logo. Não que eu saiba, assim. Não, vamos passar no neuro, né? Bom passar no neuro pra ver o que é isso, porque não é normal, né? Ele... Aí, tipo, eu não sei que ele tá fazendo isso. Dentro de você tava, ai, que boa. Porque ele... Não, porque assim, normalmente ele falava com as pessoas, né? Mas é porque assim, eu vejo isso como um cuidado de Deus também, tipo, de... Ele não... Porque às vezes a criança, assim, se camufla, né? Se camufla, né? Mas no momento e naquele momento... Você defendeu? Não. Ah, então. Porque eu pensei que você tivesse porque um pensamento negativo do médico. Não. Porque assim, quanto a isso, eu sempre fui bem assim, tranquila. Se tiver, vamos cuidar. E dar o apoio necessário. E eu sempre pensei assim, né? Então... O médico falou, então não, vamos encaminhar ele pro neuro e tal. E foi daí que começou a investigação do Samuel. Isso. Um parênteses rapidinho, até para quem tá ouvindo a gente, quão importante é a gente ter pessoas em todas as áreas, né? Porque essa moça da escola, ela insistiu ela ficou sendo insistente com você num assunto que às vezes na sua cabeça não era nada. Mas o que ela queria era, na verdade, um sinal de alerta aqui para você, poder buscar essa ajuda que ela já estava enxergando. Porque às vezes na escola ou na igreja, em outros lugares, as pessoas têm medo de às vezes fazer de falar, né? Então, quão importante foi ela ter sido repetitiva para que você pudesse se atentar a isso, procurar um especialista, a importância do médico também não ser meio nesse momento, né? Se tiver que falar, vamos falar, não vou ficar, vou deixar ela que pesquise depois com eu sou só pediatra, né? Entendeu? Então, tipo assim, a importância da gente ter pessoas que realmente notou alguma coisa diferente, dá esse alerta, lógico, com um jeitinho pra mãe, pro pai, né, pra quem estiver acompanhando, porque a gente sabe que quanto antes for iniciado o tratado, o tratamento, né, o diagnóstico, melhor qualidade de vida a criança vai ter, né? Então, só quis abrir esse parênteses, por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que deixam de falar com medo, talvez, da reação dos pais, mas nem sempre os pais estão prontos para ouvir, mas é necessário para que a criança tenha uma melhor qualidade de vida, né? Exatamente. Aí eu levei ele né, marquei a consulta dele com o neuro, aí
o neuro falou, colocou a hipótese diagnóstica de TDAH. Porque ele levou os bichos dele e tudo, aí chegou lá e colocou os bichos tudo em cima lá. E outra coisa também que me alertava nele é que todos os bichos era tudo enfileirado. Todos enfileirados, tipo assim, o leão do lado da girafa, que é também puxado pro amarelo, né? Era tudo assim, tipo, a cor dos bichos ele combinava cores, né? As cores, alinhava as cores dos bichos. Bem metódico, né? Sim, bem o jeito dele, né? Sempre assim. Aí o médico, o neuro, eu levei ele no neuro, deu a hipótese diagnóstica de TDAH. Aí me encaminhou pra fono e a psicóloga. Eu fui atrás, procurei a Poli, que é neuropsicopedagoga, que é maravilhosa, assim, ela é super carinhosa, ela é super esclarecida, assim, ela é mãe de autista também. E ela, assim, super acolheu, né, eu, Samuel, e eu comecei a fazer o acompanhamento com a Poli, né, com a neuropsicopedagoga. Aí ele começou a fazer o acompanhamento com ela. Ela, Dani, Samuca é autista, né? Ela até descartou o TDAH. O TDAH, ele não tem como você laudar uma criança com TDAH antes dele começar a fase da escola. Na escola ele não consegue prestar atenção no que está acontecendo em volta dela na escola, né? E o convênio me falava o contrário. A psicóloga do convênio, quando eu consegui, né? E eu sou enfática em dizer assim que em todo período da vida do meu filho, em todas as questões médicas que eu tive que resolver, tratar do Samuel, eu pude ver o cuidado de Deus e, sabe assim, a mão de Deus na situação. Porque o convênio era TDAH. Os dois neurologistas do convênio era TDAH. Aí, como eu não conseguia psicóloga e tal, eu falei, eu vou tentar o CAPS, o CAPS-Z. Como a escola tinha me alertado, quando eu tive que assinar ocorrência de atendimento na escola, porque eu fui fazer atendimento na escola, que a ATP da escola quis conversar comigo, né, a respeito da situação do Samuel e tal. Aí eu falei, eu vou na escola e vou pedir encaminhamento pro CAPS-Z. Porque se eles já me alertaram, aí eu fui. No CAPS-Z, aí fui atendida pela a Luciana, nossa, maravilhosa, ela me deu o telefone dela particular, o WhatsApp dela. Dani, me lembra, me manda mensagem, eu vou conseguir essa consulta pra ele. Quando apareceu a consulta no SER, ele encaminhou ele pro SER. Dani, como que é o nome do médico que atendeu ele no convênio? Aí eu falei, aí ela, porque apareceu uma consulta aqui com o neuro do SER e ele atende no SER. Aí na hora que eu falei, ela, não, vamos dar um jeito que eu vou trocar o médico. E enquanto isso, ele fazendo o tratamento, o acompanhamento com a neuropsicopedagoga. E a fono não tinha saído do convênio, a psicóloga também não. Aí nesse meio tempo saiu a fono. A fono, ele foi 3 vezes na fono. A fono se recusou a continuar o tratamento dele enquanto ele não tivesse laudo. Por quê? Porque ela começava a fazer as coisas com ele e o Samuel, assim, ele tem uma rigidez cognitiva, assim, que é fora do comum, sabe? Quanto o não. Tipo, ele quer ficar ali, ele queria ficar naquela atividade ali. Se mudasse aquela atividade ali, já era. Entendeu? Aí ela falou que não dava pra trabalhar com ele ainda, a fome. Dia a dia ele se comunicava do jeitinho dele, assim. E a gente que é mãe, a gente entende, né, cara? Ele fala, meu, não sei como que tu entende as coisas dele. Tu entende o que ele fala. O que ele falou? Ele falou isso. Nossa, só vocês... Eu sou mãe que entende. Sim. Falei, mãe, entende assim, que tipo, né, é o convívio. Aí ele começou com a psicóloga, Desiane. Aí eu fui na psicóloga e tal. Ela, então... ele vai vir são 3 atendimentos e no 4 eu já te dou uma devolutiva. Aí a gente para os atendimentos, aí você volta no médico e depois você retorna, volta comigo de novo, mas aí tem que remarcar tudo de novo e lá, tá bom. Aquela burocracia básica, né? Sim. Aí na segunda, ela falou assim, mãe, sim, os testes que eu tenho que aplicar com o Samuel, tem uns que não cabem pra idade dele, né? Mas assim, tá claro que ele é autista, né? Tá claro que ele é autista, mas sim, eu não posso, né? Eu não posso afirmar porque tem teste que eu não consigo fazer com ele e tal. Assim, Deus é muito lindo, cara, sabe assim, tipo, coloca as pessoas certas. As pessoas certas, assim, tipo, meu, porque eu nunca ia imaginar que a psicóloga do convênio que ia passar com o Samuel conhecia a neuropsicopedagoga dele e as duas trabalham juntas. Tipo assim, as características de autismo do Samuel é a seletividade alimentar, a hipersensibilidade na cabeça, né?
Agora, ele tá apresentando o barulho, Ah, tá. a sensibilidade auditiva. Aham. Em alguns momentos, assim, barulho da rua, assim, incomoda ele, que ele Uhum. tampa o ouvido. Ele consegue Isso era ficar uma com coisa... abafador? Não, Não? não consegue ficar... Às vezes ele coloca mais de onda. Aham. Mas assim, de ficar mesmo com o abafador, igual, tipo, eu vejo algumas crianças que colocam o abafador e fica de boa no ambiente. É. Não, Samuel não Não consegue, consegue não ficar. consegue. Aham. Mas incomoda ele o barulho. Uhum. O enfileirar, né? Uhum. O enfileirar dos objetos dele. Uhum. Ele não dá função pra carrinho, Uhum. né? Agora que ele tá começando assim, mas é uma coisa que a gente vem trabalhando, Sim. né? E a gente sabe que as características, elas vão, a gente adapta, né? Uhum. Pra ele, a gente vai ter oferecendo a mesma coisa, a alimentação. Ele tem a sensibilidade alimentar. Todos os dias a gente oferece o feijão. Uhum. Ele não come, Sim, mas vocês mas oferecem. a gente oferece. Sim. E ele só vai passar a comer à medida que eu insistir naquilo dali, né? E como que ele era na sala de aula com os amiguinhos? Ele tinha bastante contato? Não. Não? Tanto que no relatório da escola dele, ela colocou, ela sempre tem que chamar pro grupo. Senão A opção dele é sozinha pro brinquedo. Aham. Aí ela colocou isso no relatório dele. Caramba. E mesmo com o relatório da escola, Uhum. os neuros do convênio queria laudar ele com TDAH. Nossa. Que tá nessa investigação do autismo, eu sempre falo, eu tô passando ele no médico, tá, é convênio? Uhum. Mãe, é convênio, tenta pelo SUS. Uhum. Tenta pelo SUS. Porque pro convênio ele é caro. Uhum. Pro convênio, a criança autista é cara. Exatamente. Entendeu? Então, é uma assim... pessoa ali, né? São números que eles veem. É números, assim... É número. Então, assim, é caro. Então, assim, caramba, pô, leva no CAPES, né? Vai no CAPESI, pô, né? Tenta passar pelo CAPESI, lá e tal. E essa é uma luta, a Rose, né, vocês vão saber falar melhor, né? Porque o filho de vocês tem isso, mas que é muito recorrente, né? No meio das mães. Sim. A dificuldade que se tem em conseguir um laudo, né? Porque falou em criança típica, tudo é mais complexo. Ainda mais quando não é visível, né? Nem sempre vai ser visível. Né? Até porque o Samuel, ele é uma criança assim. Se ele chegar aqui, bom dia, gente, tudo bem, garotas? Super, né, Rosi? Exatamente. Super, ele vem, ele vai lá, ele vai sentar no colo, vai sentar no colo, vai abraçar, vai beijar, tipo, não, mas a criança autista, ela não fala com ninguém, ela não toca. Imagina, meu filho é super amoroso. E como se existisse um padrão. Sim. Né? Tipo, assim, e não tem, eles são únicos. Tipo assim, cada um. O espectro autista, o espectro ele é amplo. Sim, né? ele, não existe uma característica única só para aquela criança, não. Acabou. E aí todos são do mesmo padrão. Não, cada um é de um jeito. O Samuel, ele é super amoroso. Porque, né, nossa conversa pode chegar, às vezes, né, em pessoas que podem, né, futuramente ou agora fazer algo para mudar isso, né? Porque já é tão sofrida essa vida, né, de você ter que estar o tempo todo buscando. Sim. E aí quando você já tá fazendo tudo que é necessário fazer e não consegue. E é uma coisa que, assim, é claro. O DCN-5, ele é claro. 3 ou mais é autista. Gente, não tem... Então. Porque não? Mas ele não anda na ponta do pé, ele não anda na ponta do pé, ele não é autista. Sim, não tem nada a ver. Porque e todas as outras características que ele tem? Entendeu? Aí ela deu, aí foi tudo assim, né? É por isso que eu sempre falo, né? Que é a mão de Deus mesmo. A enfermeira conseguiu uma consulta no C. Eu consegui uma consulta no C pra ele, não tinha agenda pra esse ano. De tão chique, porque a gente sabe que é uma referência em autismo. Ele e a mãe dele são referências em autismo, né? Em criança autista. E aí fomos pra essa consulta. Aí eu cheguei lá, Samuel já entrou no canto, porque ele não queria entrar na sala. Aí já ficou lá no canto, chorando. O doutor falava com ele, ele não respondia, né? Na crise dele, né? Ele teve uma crise dentro do consultório. Nossa. Porque ele queria ficar brincando de amarelinha. Eu ia te perguntar isso, porque até agora você não relatou que ele tinha esses episódios de crise? Sim, tinha, né? Já tinha. E, assim, sempre ouvi. Eu sempre ouvi assim, desde sempre, o Samuel. É muito manhoso. Muito manhoso, porque faz muita birra. Bate nesse menino. Bate nesse menino. E ele não tinha nem laudo. E assim, eu não sou de bater no Samuel. Assim, igual, em alguns momentos, ele, na crise dele, ele vem bater em mim. Né? Ele vem bater em mim, ele chuta, né? Aí eu vou, seguro a mãozinha dele, eu se acalma, ele fica tentando me chutar. Até antes do laudo, você lidava com ele dessa forma? Dessa forma, até antes do laudo. Nunca, assim, nem eu, minha mãe, nunca batemos nele. Você também não achava que era birra, né? Você via que era diferente essa eu via que a crise dele era diferente, sim. Eu via que era diferente, sim. Eu via que era diferente porque
eu comecei assim, a gente é mãe, né? A gente grita. Sim, sim. Né? Em alguns momentos a gente Vez grita. ou outra, a Dá gente- do nada loucura vem uma nossa. voz alta. Tipo, uau! Moleque! Nada surge, acontece. Sim, acontece. E eu reparava, a gente sempre reparou que o Samuel, com um grito, ele corria pra gente e abraçava. Ele se assustava quando gritava. Além, né? Então a gente sempre evitava gritar. Sim. Sabe assim, mesmo pra brigar com ele. Aham. A gente evitava, porque ele se assustava muito assim. A gente sempre reparou isso nele. Sim, sim. E até o choro, que não parava, não parava, não parava. Tipo, mesmo quando a gente cedia, ele ainda continuava naquela crise ali. Então, eu já percebia, não, isso é uma crise. Sim, sim. Isso é uma crise, não é um choro normal. Sim. Porque normalmente a criança típica, Aham. a gente dá um berro, É. já se fecha e acabou. É. Não. Ele, você grita, ele piora. Ele piora. Piora. Aham. Por isso a gente sempre evitou brigar, bater, Aham. entendeu? Como você lidava quando você via que as pessoas olhavam, nossa, que menino birrento, essa mãe. Eu olhava no macarrão. Você olhava no carão também. É. Tá com algum problema? É, porque as pessoas Assim. têm o hábito de fazer isso, Sim, né? eu e sempre assim. dói mais na gente do que neles, porque eles Sim. então não tá entendendo nada disso, Sim. né? Mas a gente, quando vê esse olhar de discriminação, Sim. de Julgamento, de né? Julgamento, exatamente. Né? Tipo de você, porque ó, uma mãe besta. Sim, porque Né? tem, exatamente. É. Uma mãe mole. É bem Porque se fosse meu filho eu não faria isso. Exatamente. Eu dava um tapa na orelha, porque se fosse meu filho eu não deixava fazer isso. Então, arruma um filho autista. Exatamente. É fácil pra quem tá Adota de uma fora, criança né? autista. Entendeu? Essa mania de julgar, De né? julgar, que a população Apontar pra quem tá tem, de fora é muito fácil, né? Entendeu? Mas não sabe a luta que é pra você estar correndo atrás, às vezes, de um simples atendente na escola, de um Sim. simples laudo, né? É. As pessoas não sabem. E é claro que tem os momentos em que é a birra dele. Sim, sim. A gente Né? sabe diferenciar. Onde eu sei que é birra dele ou não é quando eu falo e ele obedece. Aham. E quando eu falo e ele não obedece. Aham. Quando eu falo pra ele parar, tipo assim, quando eu vejo que tá o excesso. Quando eu vejo o excesso nele, eu vejo, peraí, não é meu filhote. Sim. A gente sabe quando eles estão em Entendeu? crise, eles não conseguem se centrar Sim. e escutar em É. volta, né? Não os é o meu comandos. filho, é o autismo. Então, peraí. Aham. Filho, vem cá, eu vou. Sento no chão, um abraço. Esse olhar da mãe, É né? assim. Mas assim. é isso. É E aí- isso que é a vivência que fez você, né? É. E aí, como foi na consulta? Então, entrei tudo, aí falei, ó, eu trouxe o relatório, eu tava fazendo tratamento pelo convênio, então eu expliquei, né, falei, não tô conseguindo pagar o convênio, enfim. Aí ele pegou, e assim, e é aquele silêncio ensurdecedor, né, Aham. porque ele não é assim, os médicos em si, eles não são muito de ficar falando, né, Sim, tipo, porque você chega com um monte de documentos pra ele, né, Uhum. e ele não vai ficar falando contigo, ele vai prestar atenção no que tá Sim, escrito sim, no documento, sim. né, eu falei, ó, eu tenho aqui o relatório da psicóloga, da neuropsicopedagoga que faz acompanhamento e tal. Uhum. Aí ele, tá bom. Aí eu fui ali pra ele e tal. Samuel tomou alguma medicação? Aí dei a receita do Risperidone e tal. Ele não falava nada, ele só e digitava. Samuel, vem aqui falar com o tio. Aí o Samuel, não quero. Lá no canto, sabe? Não quero. Quero ir embora. Falando que ele ia embora, porque ele queria ir lá fora brincar na amarelinha. Aham. Aí eu, não, filho, vem cá, vem falar com o tio, mostra teu bicho pro tio e tal, que ele tava com a zebra, mostra teu pro tio e tal. Aí ele foi emburrado, mas foi, aí chegou perto e tal. Mas ainda assim, bem resistente, né? Aí vou digitando lá, ó, eu vou te dar o relatório da escola, você entrega na escola, eu vou te dar o outro pra você buscar os direitos dele. Tá, Samuel, autista, você já sabe, né? Então, é isso, ó. Ali volta ele comigo. atestou mesmo. Sim, ele e assim, autista e ele acabou. falou, sim, primeira consulta. Primeira consulta Nossa. Primeira consulta com ele já... Rodou, foi tanta burocracia, né? Sim, e o SUS me deu um suporte que, assim, na primeira consulta com ele já laudou o Samuel. E como que foi, a partir desse momento, você com laudo, aí começam outras lutas, né? Lutar pelos Sim. direitos dele, aí uma vez com laudo, a frequência de terapias, de Sim. especialistas que você tem que ir, como que foi pra você e como que foi pra sua família aceitar esse laudo? Então, naquele momento, eu fiquei feliz. Falei assim, Agora sim, eu sei que é. agora eu tenho certeza do Sim, que é. Sim. E eu sei dos direitos que meu filho tem enquanto autista, né? Tipo, eu sei que ele tem do acesso. Tanto que o médico, aí eu mudei pra Santos, né? E no que eu mudei pra Santos, o médico já encaminhou ele pra escola do autista, em Santos. Ele ainda não tem o atendimento, porque tem lista de espera, a gente sabe que é toda aquela questão, né? Aquela burocraciazinha básica, né? A colocação dele em fevereiro não, março.
era 775 Meu Deus. para quem é autista, Nossa. que dá 25 meses. Isso Meu Deus do céu. porque eu fiz uma ouvidoria. Meu Deus. Eu fiz uma ouvidoria por causa do atendimento. Não, Uhum. porque assim, não tem resposta, tá na lista de espera, tá, mas, E essa lista não anda, né? né? Mas uma vez ele lá dentro, ele estuda até que ano? Nessa escola do autista, não é escola, tipo assim, escola de alfabetização, tipo creche, não. Tá. Aí é onde tem a fono, Ah, escola tá. especializada. escola ele precisa especializada, bem- tipo Matheus Alvarez. Ah, entendi. Entendeu? Tá bom. É onde ele vai ter todo o acompanhamento, TO, É fono, multidisciplinar, multidisciplinar. né? Ah, tá, entendi. Entendeu? Esse é o atendimento que ele vai ter lá. Uhum. Eu ia perguntar se a fila demora tanto, dependendo até o ano que for, até sair. até Não, sair, não, vai- é vai atendimento faculdade. multidisciplinar. É atendimento multidisciplinar, Tá. né? Vai demorar, mas Uma hora sai. uma hora sai, Sim, né? sim. Uma hora sai. O negócio é que ele já tem, né, a porta aberta ali, né? Uma hora vai acontecer. Sim. Hoje ele só faz ele faz o tratamento no CAPSI de Santos, né? Uhum. Ontem ele começou a terapia em grupo. Eu achei até legal, porque assim, ele só tava fazendo o acompanhamento com a neuropsicopedagoga, né? Aham. E que é pouco, Sim. é pouco, É pouco. né? É pouco. E sua mãe, sua irmã, como que foi pra família? Agora oficial. Isso. Oficialmente. Agora, então. Quem tem É. autismo. Eu me perdi um pouco no Mas que eu tinha te encontro, perguntado. eu te encontro. Então. Aí ficamos felizes, né? Porque vai ter o atendimento que ele necessita e tal. Só que quando a gente sonha em ter um filho, né? A gente quer um filho Exatamente. típico, Sim, né? A gente não quer um filho que tem um hiperfoco, que vai desregular se não tiver com aquele bicho dele, que não vai desregular, Exatamente. né? A gente quer um filho que consiga ouvir um barulho de uma moto na rua, um barulho de um ônibus e não tampe o ouvido, Sim. que não entre numa crise, né? Então, foi bem difícil. Mesmo assim, eu já tinha trabalhado com crianças atípicas, com criança autista. O meu estágio foi numa escola particular de educação infantil que tinha criança autista, verbal ou não verbal, TOD, TDAH, mas a gente nunca imagina que vai acontecer na nossa casa, né? Eu já tinha feito dentro da faculdade, a gente tem aquelas matérias complementares, né? Curso complementar que dá carga, né? Carga de horas, né? Carga de horas. Eu fiz curso de autismo e particularidades, ABA, TDAH, dislexia, descalculia, e lá. Pra lidar com outras crianças. Então, supostamente. exatamente. Tá tudo pronta pros outros. Parece que assim, tanto que hoje em dia eu tenho visto muitas coisas novamente. Porque parece que o laudo apagou a minha memória. Sim. Sabe assim? Parece que o laudo apagou a minha memória. Porque quando eu recebi o laudo, eu falei assim, o que eu vou fazer? Como eu posso ajudar o meu filho? Você está preparada para ajudar outras pessoas, não é do seu filho. Não. Então, assim, não sei se é uma amnésia de fuga, choque, né? Um choque, eu acho que ele realmente apaga. Entendeu? Tipo assim, não, eu vou ler mais, eu vou ler de novo, porque assim, eu tenho que aprender isso. Sabe assim? Sim. Eu senti, quando eu peguei o laudo, que eu não sabia nada. Sim. Nada. Toda aquela experiência. Nada, não sabia nada. Exatamente. Não sabia nada, sabe assim? Nossa. Foi essa a sensação que eu tive. Nossa. A minha mãe, até hoje, assim, em alguns momentos, assim, minha mãe chora. Porque ela fala assim, poxa, o bichinho é autista. Sabe assim, o bichinho é autista, o pai não ligou pra ele, entendeu? Falou, mãe, Samuel, ele tem na vida dele quem ele precisa. Sim, quem tem que estar aqui, né? Quem tem que estar aqui, tá aqui. Entendeu? Quem tem que estar aqui, tá aqui. Que é a gente. Entendeu? Sim. E como que é pra você, Dani, lidar com essa maternidade solo, que já não é fácil, né? A gente sabe que você tem sua mãe, mas vamos pensar em você e seu filho, né? Essa maternidade solo que é tão solitária, que o nome já diz, né? Sim. E atípica, né? Porque vou falar por mim, eu sou uma mãe atípica, mas eu tenho meu esposo. E mesmo tendo meu esposo, a gente sabe que muita coisa fica conosco, né? Mulher, mãe. Eu imagino que há uma carga muito grande que você, na sua cabeça. Uma cobrança bem uma maior. cobrança muito maior sua. Às vezes não é que quem tá na sua volta te cobrando mais, mas é uma cobrança sua. Ninguém precisa te cobrar pra você saber que o seu filho só tem a você e que se só você não for atrás das coisas pra ele, né? Possivelmente ele vai demorar mais pra conquistar ou galgar alguns caminhos. Como que é pra você essa maternidade atípica solo? Então, uma coisa que já, assim, muitas vezes, assim,
passava pela minha cabeça, né? E hoje eu tenho tomado mais cuidado com isso e tenho me atentado mais a isso, né? Eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer, porque o meu filho só tem eu. E se eu morrer, meu filho não vai ter ninguém. Sim. E com o laudo, isso vem mais ainda, né? Só Tanto que reforçou isso. só reforçou. Quando eu tinha um convênio, eu tava para fazer a bariátrica e já tinha feito todos os exames e tal, precisava emagrecer 10 quilos. Só que eu estava e ainda tô com hipotireoidismo Nossa. e tô diabética. Então, assim, um impede do outro funcionar, né? A diabetes, com a medicação correta, ela emagrece. Só que o hipotireoidismo, ele não deixa você emagrecer. Então, assim, eu tenho, assim... Hoje eu tenho me cuidado mais. Tô fazendo acompanhamento no médico, né? Tô fazendo acompanhamento médico. Vou passar no endocrinologista agora em junho, né? Porque eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde para criar meu filho. Você poder saber né? Para cuidar do meu filho. Eu ia te fazer outra pergunta mesmo, né? Exatamente isso. Se você conseguiu se reencontrar como mulher esses 4 anos, né? 4 anos, sim. Você conseguiu já se reencontrar como mulher? Assim, Porque a gente foca muito em ser mãe, né? Seja com 4 anos, seja com 10, a gente vai ser... A prioridade sempre vai ser ele, Nasceu, né? a gente só vai focar em ser mãe. Mas numa maternidade típica, né? A gente já demora... Eu só tenho um filho, mas eu vejo outras pessoas... Já demora pra falar, opa, tem uma mulher aqui dentro, deixa eu voltar ela pro mundo, né? De olhar pra si, de olhar pra né? si. Porque tem um momento seu de sair, ou sei lá, hoje vou no salão, vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha. Tô vendo você toda vaidosa aí, com unha, batom com brilho, que eu ia te perguntar mais. Não vou falar aqui porque não é patrocinar. Se quiser patrocinar, mas você conseguiu se reencontrar como mulher? Os momentos que eu tenho quanto mulher é esse. Vou no salão, faço um cabelo, faço minha unha, porque assim, é pouco, né? É pouco. O momento que eu tenho, assim, tanto que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque assim, eu fiquei até ansiosa, porque assim, dificilmente, raro. Sim. Eu acho que assim, em 4 anos, e isso não é exagero, para deixar claro, não é exagero. Em 4 anos, eu acho que essa é a primeira vez que eu sento, converso a respeito do meu filho, das minhas dores, das minhas questões. Assim, tomando um café, sentar, desce daí, menino. Para de mexer aí, fica quieto. Rir e chorar ao mesmo tempo. Sabe? Né? Eu acho que é a primeira vez, assim, eu não tenho, assim, muitos momentos. A minha vida é muito, assim... Vamos pra igreja, vamos... E os momentos que eu tenho na igreja, né? E os momentos que eu tenho na igreja, que eu tô ali, ou eu tô dando aula para as crianças, ou eu tô fazendo um recurso visual para as crianças, tô fazendo alguma coisa. Até eu me emocionei. Ou eu tô fazendo alguma coisa para as crianças, né? E que eu tenho também, né, esse mês eu parei para pensar bastante nisso, a respeito disso também, que eu preciso ter os meus momentos com Deus de adorar o Senhor, de ir para a igreja ali, adorar o Senhor e me alimentar espiritualmente, sabe? Mas é isso, assim. Você passa por terapia ou passou nesses 4 anos? Eu comecei a fazer terapia agora. Porque é muito importante, né, Dani? A gente sabe que não é todo mundo, né, Rose, que gosta de terapia, mas é muito importante porque ajuda a gente a recolocar os nossos pensamentos no lugar, né? Sim. No mês passado, pro fim do mês, pro começo do mês agora, né? Eu passei por uma semana sombria, assim, na minha vida, né? Eu perdi a minha cachorra, né? Ela tinha 9 anos comigo, e eu fiquei assim, tipo, eu queria morrer, cara. Eu senti vontade de morrer com tudo, assim, sabe? Tipo assim, não vejo saída. Eu trabalhava na prefeitura de Praia Grande, e o Samuel, quando ele começou a tomar respiridona, abaixou a imunidade dele.
Então ele ficou muito doente. E a prefeitura daqui, ela tinha um negócio de que o atestado tinha que ter o nome da mãe, que a mãe acompanhou. Depois que teve a greve, mudou umas coisas. O atestado tem que ter o nome do acompanhante. E o médico lá da UPA não colocou o nome, do meu nome, no atestado do Samuel. Aí, voltei lá pedir, doutor, se você não colocar o meu nome, a prefeitura, meu empregador não vai aceitar o atestado. Você deu 5 dias pro Samuel tomar. O Samuel tava tomando azitromicina. Como que eu ia mandar ele pra escola? Sim. Né? Aí ele não quis fazer, enfim, fiz boletim de ocorrência, Ministério Público e tal. E no fim ele teve que refazer o atestado, mas depois de um mês. Abri o requerimento da prefeitura e tal. Eu vou aguardar pra eles poderem. Eu tive um desconto de R$400. Não recebia muito, né? Recebia R$1.300. Um desconto de quase 400, né? Com filho, tudo. Se não fosse a minha mãe me ajudar, assim. O Samuel entrava na escola às 7 horas da manhã e saía às 19, porque eu também não consegui trocar o horário de trabalho, né? Porque tem as regras, né, da escola, tipo assim, tem prioridade no horário, quem tá mais tempo na escola e tal, e tinha 3 pessoas para ir pro horário da manhã antes de mim, né? E pessoas solteiras, enfim. Era uma questão mais de empatia da pessoa entender a questão, né? Enfim, o Samuel entrava às 7 na escola e saía às 19, que era a hora que eu saía. Ele passava 12 horas na escola. E o Samuel, ele chorava muito. Só de virar na escola, ele entrava em crise. Só de virar na porta da escola. Porque ele já sabia, né? Acredito que dentro da cabecinha dele, tipo assim, eu só vou sair daqui à noite. Sim. Né? Só vou sair daqui à noite. E eu fui indo nessa situação. E já tava abatida por causa do laudo, enfim, né? Toda essa questão. Quando veio a resposta do requerimento, né, que eles indeferiram novamente, ou seja, eu não ia receber, pedir exoneração, não dá mais, porque assim, se o meu filho fica doente, eu não posso cuidar do meu filho. Além dele estar passando 12 horas na escola, não vai ter terapia que vai dar jeito no meu filho. Né? Não vai ter terapia nenhuma que vai surtir efeito. Aí eu conversei com a minha mãe, né, porque eu moro com a minha mãe e tudo. Ela, não, filha, pode sair. Aí eu saí. Hoje eu faço Uber, né? Faço Uber. Fiz concurso, né, de professor, tô aguardando aí sair uma resposta. E tô nessa, assim. E quando eu parei muito assim, tipo, a gente não pode, né, eu entendo que assim, enquanto cristã, a Bíblia fala que a gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança. Né? E eu passei por um período em que eu não estava tendo esperança, entendeu? Trazendo à memória o que me dá esperança, entendeu? Então, assim, eu só pensava, tipo, eu tô desempregada, é tudo na minha mãe, né? Meu filho não tem terapia, não tem o atendimento que ele precisa, né? Essa resposta do concurso não sai, e parece que tá dando tudo errado. Entendeu? É uma luta sem fim, né? Que a gente exatamente. trava todos os dias. Por isso é importante a gente ter uma rede de apoio, né? Que você teve sua mãe, tem sua mãe. E talvez se não tivesse ela, seria muito mais difícil, né? Porque ela que te deu força até pra sair do emprego. Não, pode sair que eu seguro as pontas, eu tô aqui. Então, é muito importante a gente ter essa rede de apoio, seja uma mãe, um pai, um irmão, pra poder segurar a nossa mão no momento que a gente precisa. E o que acontece é que é isso, como você falou, sobre os seus momentos como mulher. Tipo, eu não vejo assim, eu não, tipo assim, né, que eu não, o tempo que eu tenho é o tempo que eu vou lá, eu faço uma unha, é o mínimo, cara. Sabe assim? É como se não sobrasse tempo pra fazer outras coisas, porque você tem outras obrigações. Eu tenho, e são coisas que eu tenho que fazer. Não tem como deixar pra amanhã. Não tem como. Não tem como. Hoje, pra você estar aqui com a gente, você tá abrindo mão de estar trabalhando, né? Sim. E pra estar tendo essa conversa. Sim. Né? E isso que você falou, né? Assim,
que os governantes pensassem numa lei para nos ajudar como Entendeu? mãe Nos atípica, respaldar, Nos né? respaldar, Porque a gente não tem respaldo nenhum. Não É. tem como uma mãe CLT ou uma mãe do concurso, né? Sim. Falar que ela tem que cumprir a mesma. Tudo bem que acho que tem prefeituras que reduzem um pouco a 6 horas. Isso Mas é um também- direito É também. um direito, só que na CLT isso não funciona. Não. na CLT. E aí, uma vez você estando, que a maior parte da população trabalha como CLT. Exatamente. E aí você fala, como que eu vou passar 8 horas trabalhando, uma hora me deslocando, 1 ou 2 ou 3 horas me deslocando para o local de Sim. trabalho, a mesma coisa para retornar, e como que eu vou tratar o meu filho? Sim. Não tem como, porque eu tenho que alimentar, mesmo que tenha um marido ali, às vezes a renda precisa ser complementada Sim. com a renda da mulher. Então, tinha que haver alguma mudança nessa lei que nos ajudasse nisso. Exatamente. Então, Não, Aí existe o LOAS, que é uma burocracia enorme mas então, para você conseguir aí também. o que foi que mexeu comigo, né? Que eu tive vontade de morrer, de verdade. Sim. Eu tive vontade de morrer. Eu pensei assim, eu falei, se eu morrer, o meu filho, a guarda vai para minha mãe, né? A guarda vai para minha mãe, a minha mãe é servidora, minha mãe, né? Ele vai ter o convênio da minha mãe, né? Minha mãe vai poder dar o suporte para ele no convênio, Sim. né? Olha o nível, né, que a gente Sim. chegou de pensar, É né? por isso que hoje a gente vê tanto, né, na internet, enfim, vários Sim. lugares que muitas mães atípicas hoje realmente tiram Eu sua própria vida, né? Eu parei de trabalhar. Por conta disso. Sim, eu parei de trabalhar para que o meu filho parasse de sofrer 12 horas na escola, porque o meu filho estava sofrendo 12 horas na escola, né? Meu filho parar de sofrer 12 horas na escola para poder cuidar do meu filho. Eu dei entrada no benefício dele. O médico, a gente passou na entrevista foi aprovada a ficha com a assistente social do INSS. O médico entendeu o impedimento a longo prazo, mas o INSS indeferiu o benefício dele, né? Isso foi no mês passado. Isso daí deixou muito, porque tipo assim, eu sempre paguei INSS, cara, eu sempre trabalhei. E na hora que eu preciso pro meu filho, porque assim, o que a gente pensa quanto ao benefício, é assim, parou de trabalhar porque não quer trabalhar, quer viver do governo. Não. Não. Até porque é um salário mínimo que É um dá salário pra mínimo. pagar um tratamento sem Eu pagar. fui pesquisar terapia pro Samuel, paga, né? No Matheus Alvarez, paga um profissional, R$650, 50 minutos uma vez por semana, R$650. O LOAS é 1.400. Eu ia pagar o quê? 2 dias de terapia pro meu filho. E isso porque eu tenho a minha mãe, Exatamente. que põe a comida em casa, que Exatamente. paga as contas, tudo, né? E agora ela decidiu que não é pra fazer mais Uber. Não faz mais Uber, porque pode acontecer alguma coisa, você pode atropelar alguém, você pode bater o carro, né? Vai estudar. Fora o medo que hoje em dia, infelizmente, De por ser assalto. mulher, né, a gente está trabalhando no Uber, a gente sabe o risco grande que Sim. com homem já é difícil, imagina com mulher, né? Sim. Então tem esse cuidado também que a gente precisa ter, né? E eu conversei com ela, eu falei, mãe, as coisas quando tem que acontecer, acontece, né? Quando eu saí da prefeitura, a gente conversou que eu ia fazer Uber. A gente conversou isso. Fazer Uber, se eu fizer, 50, 100 conto no dia, a gente consegue comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, é algum dinheirinho que tá entrando. Vai pingando, Vai né? pingando, entendeu? Sim. Vai pingando. Nesses anos, né, desde que você decidiu voltar para Cristo, tudo, para se restabelecer quando vem esses pensamentos, né, esses conflitos na mente, que você vai orar, jejuar, ler na palavra, você tem um momento de devocional, como que funciona isso para você, para que você consiga olhar para Cristo? Então, nesses momentos, a gente... por isso a importância da gente ler a Bíblia, né? Da gente ler a Bíblia. Porque à medida que a gente lê a Bíblia, né, que a gente medita na palavra, no momento oportuno, o Espírito Santo vai trazer a memória, né? Vai trazer a memória. Então, assim, muitas vezes, né, eu recito assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que dá louvor ao Senhor, é nisso que eu tenho que pensar, é nisso que eu tenho que pensar, sabe? Sim. Porque se a gente... É sobre isso. A Bíblia fala... Esse trecho bíblico,
em específico, Uhum. ele fala a respeito disso. Sim. Em tudo que é bom, tudo que é puro, Uhum. né? Tudo que dá louvor ao Senhor. Uhum. Nisso pensai. Sim. Tá assim, o trecho tá assim. Exatamente, é, Nisso pensai, Uhum. né? Uhum. Por quê? Porque se a gente não pensar nisso, É. só vai vir pensamento de morte, É. pensamento de destruição, porque Satanás é Satanás desde sempre. Sim. Né? E entra no ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. Das coisas de Deus, né? Se a gente só pensar, se a gente só olhar para os problemas, Uhum. eu vou me matar. É Sim. só ladeira abaixo, né? Sim. Como a gente vê vários casos de mães que matam o filho e depois se mata porque Sim. não aguenta a pressão, É. né? Uhum. Só que a gente, né, graças a Deus, né, Uhum. nós temos o psicólogo de Nazaré, É. né? O maior de todos. Maior de todos, Jesus. Gente, Jesus, cara, ele foi tentado em quem ele era, na Sim. identidade de Deus como pai dele, Sim. né? Desde de sempre. Uhum. Quando ele foi pro deserto, Uhum. né? Se tu é o filho de Deus, né? Exatamente. Se joga daqui, se tu é o filho de Deus, transforma a pedra em pão, né? O inimigo foi tão audacioso que tentou ir lá, por que não nos tentar? Por que ele não vai nos tentar Porque também? nós, Né? para, Então, gente. o próprio Humano que é- Jesus. Somos carne, né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, é a respeito, assim, de... Ah, é fácil isso? Não é fácil. Não é fácil. Mas a cruz também não foi fácil. A cruz não foi fácil, exatamente. Não foi fácil. É. Porque eu acredito que, assim, só dele vir como homem, só de Cristo vir como homem, Sim. já é, cara... O cara tava lá na glória. Não precisa Com os anjos lá, santo, disso. santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, todo dia, toda hora. Que eu vi, Deixa esse povo lá. Deixa lá. Isso é eu muito não tô amor, aqui, né? mas Tem que nos amar muito Tá pra entendendo? se fazer É carne. muito amor. É um amor que Só, constrange, sabe assim, de fato, eu vou falar que a Bíblia fala, né? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, né? sim. Só que a morte de Cristo, ela começou só dele descer, já começou Sim, a morte de Cristo ali. Ele Entendeu? estava determinado. Porque já estava determinado, ele já sabia que ele ia pra cruz. Ele veio sabendo já, Entendeu? né? Entendeu? Sim. O meu pastor, ele já falou isso numa ministração. Antes do haja luz, já havia a cruz. Né? Então, assim, já havia a cruz, entendeu? Então, assim, o cara, filho de Deus, que era dono do mundo, dono de tudo, entendeu? Ele se esvaziou e veio e aceitou cuspe, aceitou a família, né? Tipo assim, as pessoas que tinham que gostar dele, que ouvir ele rejeitar, ele foi rejeitado, ele foi. Então, assim, foi humilhado, né? Então, assim, nada do que a gente passe aqui hoje, né? Vai se comparar ao que ele passou. Chega nem perto, entendeu? E assim, e aqui a gente tá só de passagem, né? A palavra fala, somos estrangeiros nesse mundo. Nossa casa não é aqui, né? nossa morada não é aqui. Nossa morada nem aqui, entendeu? Nossa morada nem aqui. E a gente ia ter aflição, ele falou lá, no mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo. Então, é sobre isso. É Jesus, assim, muitas vezes, né, deu pensar assim, né, de tirar minha vida mesmo, tipo de não tem solução, é só eu morrer mesmo, né? Só eu me matando mesmo, mas tá, eu vou morrer, vai ficar aí, meu filho vai ficar aí, minha família vai sofrer, meu filho vai sofrer, né? Eu ainda vou pro inferno, né? Porque no fim, nem tem a salvação. sim, e não é nem por tipo assim, já pensou se Jesus tivesse desistido? Porque eu acredito assim, lá no Getsemane, quando ele ora, se possível, faça de mim esse cálice. É porque ele, como humano, Cristo ali, como humano, pô, pai, me ajuda aí, né? Pô, me ajuda aí, pô. Se possível. Se possível, faça de mim. Entendeu? Né? Mas foi a vontade de Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. Mesmo né? assim, foi cumprido os planos que Deus já tinha. O plano que Deus já tinha, né? E glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Obrigada. Obrigado pela cruz. né? Ô, Dani, e no meio de todo esse processo que você passou, qual foi a tua maior dor? Algo que te tocou demais, assim, que mexeu com você, que foi bem dolorido pra você em todo esse processo, desde a descoberta do diagnóstico do Samuca até agora? O mais difícil, eu acho que o mais difícil é a impotência diante das negativas.
entendeu? Uhum. Eu acredito que o Brasil deveria ter leis mais incisivas quanto aos direitos das crianças atípicas, Sim, com certeza. entendeu? Uhum. Os direitos às crianças atípicas, ter direitos das mães atípicas, Uhum. entendeu? Sim. Porque assim, eu tenho feito, o Samuel tem feito acompanhamento pelo SUS, Uhum. Sim. só que eu não tenho nenhum acompanhamento. Uhum. Sim. Se eu tiver que fazer acompanhamento, eu tenho que pagar um psicólogo. Sim. Aí como que eu pago um psicólogo se o INSS, na maioria das vezes, eles... porque depois que definiram o benefício dele, Uhum. eu vim saber que acontece igual... Sabe assim, é comum acontecer isso, Uhum. entendeu? Uhum. É comum acontecer isso. Sim. Tanto que quando eu recorri ao benefício dele, eu falei, eu não vou pagar advogado pra isso. Uhum. Não vou. E aqui a gente pode escrever lá no recurso, Sim. a nossa justificativa pro recurso. Uhum. E lá a gente coloca se a gente acionou a justiça e tal. Sim. E lá eu coloquei, eu falei, eu não acionei a justiça, porque eu quero acreditar na idoneidade da instituição, Sim. né? Quanto às necessidades que o meu filho tem, Uhum. Sim. né? É isso. Sim. Eu quero acreditar que é possível, Sim. né? Sim. Que é possível. Sem a gente pagar um advogado? Sem ter que pagar um advogado, porque tem que ser uma coisa, é um direito do meu filho. É. E isso eu ainda acrescentei, eu falei, o CIPETE legitima o laudo do meu filho. Sim. A Prefeitura de Santos, Uhum. quanto transporte, Uhum. cedeu a carteirinha dele de necessidade especial. Sim. Uhum. Então, assim, Já tenho tudo que. ele já tem tudo Pra que comprovar. que comprove que ele realmente tem a necessidade especial. Sim. Que ele é uma pessoa deficiente. Sim. Uhum. Por que o INSS eu tenho que colocar na justiça? Sim. Sim. Entendeu? Eu coloquei isso, no meu recurso, eu coloquei isso em outras palavras. Sim. Por quê? Se É. tudo, tanto que no recurso a gente tem que colocar os anexos. Uhum. Eu coloquei a carteirinha do ônibus de graça. Uhum. Eu coloquei tudo. Será que todo mundo tem Gente, tá todo mundo errado? É. Só o INSS que tá certo? Exatamente. Porque, gente, não é uma coisa. Isso daí é uma coisa que não tem cabimento, cara. E é uma impotência mesmo, que nem você falou, porque assim, é como se a gente estivesse mendigando. Um direito. É um direito. Sim, um direito. É um direito, é Entendeu? dele, é um direito, existe É um uma lei direito. pra isso. E uma coisa que isso daí mexeu muito comigo, assim. Eu até vim assim, tipo, às vezes a gente sente falta de ter um momento assim, de sentar, tomar um café, conversar e tal, né? Mas aí, com a nossa correria também, a gente acaba, tipo, não dando tanta importância. Mas assim, eu sempre trabalhei, eu sempre paguei as coisas, sempre comprei as coisas pro meu filho, Sim. com a ajuda da minha mãe, do meu irmão, tudo, né? Meu irmão sempre me ajudou também. Né? O meu irmão também tem um filho autista, né? Meu sobrinho. Meu sobrinho Estevão, ele é autista porque por causa da prematuridade. Ele nasceu de 23 semanas. Tá começando a falar. Que bênção. Tá começando a falar, logo é o Isaac. Amém, eu creio. Ele tá começando a falar agora, Estevinho. E assim, o meu irmão, ele é advogado lá em Curitiba, tudo. Ele, na verdade, ele trabalha no Tribunal de Justiça de Curitiba, né, lá. O meu sobrinho, ele tem todos os acessos pelo governo. O meu sobrinho estuda em escola pública especial. Olha. Escola pública especial. O meu irmão pagava a escola pro meu sobrinho. E o meu sobrinho foi mais assistido na escola pública do que na particular. Do que na particular. E é uma coisa que a gente sente assim, essa questão do INSS mexeu muito comigo, muito. Saber que você não. Muito. Tudo que você comprove não vai ser suficiente Exatamente. pra. Mas quando você Muito. se vê, né, desempregada, precisando daquele valor Sim. pra ajudar no tratamento do seu filho. Então, assim, é tudo muito Sim, complicado. isso assim mexeu muito comigo, né? Sim. Mexeu muito comigo. Aí a questão da minha cachorra, mas aí assim, são só coisas que vão potencializando, assim, Sim, né? sim. Só vai potencializando. Sim. Mas é aquilo, né? A gente não tem que olhar pro problema, Sim. né? Não tem que olhar pro problema. Olhar pra quem pode te ajudar a solucionar. Exato, eu tenho que orar, mais, né? Aí a gente olha lá o recurso, nada muda, né? Aí a gente, né, que a partir que a gente passa a mudar, a buscar mais, que não é isso, porque Deus não é um Deus de barganha. Sim, sim. Entendeu? Exatamente. Não é um Deus de barganha, de passar, não, tá me buscando, eu vou, não. Eu acredito que o Senhor faz na hora que Ele acha que deve fazer, na hora que tem que fazer, entendeu? Às vezes,
alguns desertos a gente tem que passar pra gente crescer, né? Exatamente. Então, é isso que eu acredito, assim, essa fase que eu passei, né, na caverna, né? O Elias teve isso também, né? Sim. Essa fase que eu passei na caverna foi uma fase para eu matar as minhas dúvidas, as minhas confusões que eu tava sofrendo, Sim, né? Eu dentro de mim mesma, que a gente tem isso, a gente precisa se achar, né? Então, esses momentos de caverna, a gente precisa se procurar, Exatamente. sabe? Resgatar, né? Entendeu? E ali mesmo, e é sozinha, né? É sozinha mesmo que a gente... E eu pude assim, aí eu procurei ajuda, né? Eu passei no psiquiatra, que é importante. É Cuidar da importante. saúde mental sempre é importante. Sim, né? é importante. E principalmente nas nossas condições. Porque assim, o laudo não vai mudar. Meu filho não vai deixar de ser autista. Sim. Entendeu? Ele não vai deixar de ser autista. E então, eu tenho que aprender a lidar com isso dentro de mim. Né? Eu tenho que aprender a lidar com isso dentro de mim. Meu filho, ele é amado, não só por mim, mas o Senhor ama o meu filho, né? Exatamente. O Senhor ama o meu filho. Meu filho é crentão, meu filho ora. Meu filho ora, eu fiquei besta assim. Dia 6 de maio foi aniversário do padrinho dele. Aí a gente fez um almoço e um bolo. Aí vamos bater parabéns e tal. Aí, parabéns pra você. Aí ele do nada, é benção, é benção. Eu não esperava que ele fosse. Eu não Que ele esperava. mesmo vai fazer. Ele mesmo, ele Ai, mesmo. que bonitinho. Ele mesmo. Sabe? Ele mesmo. No dia do café das mães atípicas, a moça, eu não lembro quem foi que gravou, ele tá assim, Adorando. intercedendo na hora da oração. É, Ele intercedendo. Olha, Intercedendo. é crente. Entendeu? Ô, Dani, e fazendo uma retrospectiva, né? De tudo lá no começo até hoje. Como você se vê hoje? A Dani do passado, né? Que teve os problemas com drogas, enfim, toda aquela situação. E a Dani de hoje. O que mudou totalmente na sua vida? Deus te resgatou, isso aí a gente não tem dúvidas disso, né? E ele usou com certeza o Samuca para isso, para que hoje você esteja aqui testemunhando a vida dele. E também falando da tua mudança, né? Desde a conversão, enfim. Quem é a Dani do passado e quem é a Dani de hoje? Aí, assim, eu me vejo uma outra mulher. Outra, assim, que é evidente, assim, né? Tipo, algumas coisas, assim... A minha família, né? Porque nada mais do que a família pra te falar. Testemunhar, Testemunhar, né? Quem eu era e quem eu sou agora. Né? Porque, assim, são atitudes de... Eu sempre fui muito bocuda, assim, sempre fui muito, sabe, assim? Mesmo em Cristo, assim, sabe? Tipo, antes eu falava palavrão, eu xingava muito. Agora você fala palavrinha. Entendeu? Agora, eu paro assim, eu falo, Senhor, guarda minha língua, guarda minha mente, Pai, em nome de Jesus, vai lá te abençoar. Ai, Jesus. Tu morreu por ele, né, Jesus? Eu sei, Senhor, Também, tu morreu né? por ele também. É. Meu Pai. Essa nova Dani é uma Dani. Sim, eu tenho que ser, renovada, sabe? Sim, Tem que ser. Sim. Tem que ser, porque a gente fala assim, né? A gente testemunha, né, do que a gente viu, né? Mas eu acho que assim, igual Pedro, ele testemunhou a morte de Jesus. Mas só ele sabe o que aconteceu nele quando ele reconheceu que ele errou. Sim, né? Exatamente. Do erro dele, de quem ele era, né? Porque eu ia falar que ele foi outra pessoa depois, né? O Pedro que arrancou a orelha de Malco, ele não foi o mesmo Pedro que curou o cara com a sombra dele. Exatamente. Né? Então, assim, as experiências precisam nos curar. Sim. Né? Nos Essas mudar, experiências nos curar, É. né? Para que nós possamos curar as outras pessoas. Exatamente. Só tem como Né? curar depois de estar Depois curado, de estar né? curado. Exatamente. Uma coisa que a gente não falou, Dani, depois que ele começou a ser medicado, seu filho, você viu uma mudança, a importância de realmente entrar com uma medicação para poder regular ele, para ele poder conseguir ter uma vida mais... conseguir socializar mais? Você se viu mudança nisso? Então, ele tomou risperidona, né, desde 2023. Aí, de uns tempos pra cá, uns 3 meses pra cá, a terapeuta dele reparou ele sem concentração, né, ele mexia aqui, daí ele tava mexendo ali, mexia ali, mexia ali. Quando eu comecei o tratamento dele com o CAPS, com a psiquiatra do CAPS, ela suspendeu a medicação dele. Suspendeu. E a diferença foi nítida, assim, dele sem a medicação, de uma segunda-feira para outra. Ele foi numa segunda-feira para terapia, tudo normal. Aí na outra segunda-feira, aí eu suspendi o remédio, porque eu passei no mesmo dia no CAPS com ele, suspendi o remédio, aí a gente foi
na outra segunda-feira pra terapia. Quando a gente chegou na terapeuta, na hora de ir embora, ela, Dani, o que aconteceu com ele? É outra criança. Ele não presta atenção em nada, nada do que eu falo, ele atende, ele não tá me atendendo, ele quer mexer em tudo, quer fazer tudo, né? O que aconteceu? Qual foi a mudança? Né? Aconteceu alguma coisa? Então, aí eu falei pra ela que a médica suspendeu, a psiquiatra suspendeu a medicação. Dani, não tem como. Não é saudável pro Samuel ele ficar sem medicação. Porque ele não vai absorver nada. Sim. Ele não vai absorver aqui. Se você perguntar na escola, a professora também vai notar a diferença. Vai ser tudo em vão. Vai ser tudo em vão, né? Bora, Dani. Bora. Sabe como funciona já? A gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira palavra ou frase que vier na sua mente, tá bom? Tá bom. Preconceito. Diário. Desafios. Manter a calma. Inclusão. Muito precária ainda no Brasil. Samuel. É a razão da minha vida. Ser mãe solo é? Desafiador. Amor incondicional. Minha família. Ai, que Muito lindo. legal! Parabéns! Gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Todo de Mãe. E a mamãe recebe sempre uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Produção, gente, a produção está nos entregando aqui. É uma lembrancinha. Uma mas é lembrancinha Ai, com carinho, obrigada. tá? Pra ver se você gosta. Ai, meu Deus, eu não acredito. Pra você sempre quando tomar seu cafezinho, você lembrar desse momento que você teve. Por isso que tu pediu minha foto! É lógico. Gente, as mães não sabem mesmo que elas têm. Ela pediu a foto, não, é pra fazer a chamada, o convite. Tá Olha bom. só. É sobre isso, É uma lembrancinha, mas é pra que você toda vez que olhar pra essa xícara, você... dele. pode falar. Tem a foto dele. Pra quando você olhar pra xícara, você lembrar que um dia você pode compartilhar a sua história. Ai, glória Né? a Deus. Não só comigo e com a Rose e com a produção, mas com o mundo, né? Porque hoje a internet ela tem o poder de alcançar lugares que a gente Sim. nunca vai pisar. E assim, é importante isso que vocês estão fazendo, né? Eu agradeço a oportunidade, né? A gente que tá, assim, muito feliz. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, né? Até mesmo, como eu falei, né? Esse tempo assim é raro na minha vida, né? E as mães atípicas precisam, né? Não apenas assim, da voz de outras pessoas, né? Igual hoje em dia a internet, né, alcança o mundo. Mas mas assim, até mesmo para quem está assistindo, quem vai assistir, né? Se tem uma vizinha que você sabe que é mãe atípica, né? Que tem uma criança atípica em casa, né? Tá precisando de alguma coisa, né? Ó, vizinho, eu fiz um bolo, a pessoa vai mostra que ela é visível, né? Sim. Porque muitas vezes, né? Aquela mãe, ela só vê o filho, né? Exatamente. Diariamente, a gente só vê o nosso filho. A nossa mente só pensa na criança, né? Tem que levar para terapia, tem que levar para escola, como que vai ser. E ela não e ela muitas vezes não é vista. Sim, né? Não é tem vista. alguém enxergando ela. Exatamente, né? O E fato seja da que nem gente você falou, chama ali a vizinha, dá um bolo, dá um ombro ali pra ela chorar. ombro, Um bate-papo de 10, 15 minutos que seja. faz É uma toda a forma de diferença. carinho, né? É, uma forma de carinho. entendeu? É. É uma forma de mostrar que a pessoa existe, porque a gente se sente muitas vezes, né? Glória a Deus por isso, eu tenho, né, a minha mente firmada no Senhor, e ainda assim, às vezes a gente tem o nosso deserto, né? Sim. Mas tem muitas mães que não têm isso, Sim. né? Que não tem Exatamente. isso, e é uma coisa que isso é importante, até mesmo, né? A gente, né, somos cristãs, Sim, né? A gente sim. alcança muitas mães cristãs também, pessoas cristãs que não são atípicos, né? Sim, não sim. são pais atípicos, mas pode dar esse suporte também. Sim, exatamente. isso. Qualquer um pode dar um suporte, assim. Exatamente. Né? Tem A vizinha, empatia, tá indo ali no mercado? Você quer que eu traga um pão? É uma empatia, né? É. Menor, às vezes a pessoa vai ser uma coisa tão pouca, mas para aquela mãe ali que tá ali tão isolada, tão sozinha, Sim. algo vai ser assim, vai fazer toda a diferença na vida dela, no dia dela, às vezes ela vai Total. estar no dia mal ali, e essa retribuição, esse carinho pequeno para aquela pessoa vai ser muito grandioso para ela mudar a vida Sim, dela, vai mudar o sim. dia dela. Sim. Sim. Né? A gente tem que ter esse olhar e pensar na vida de quem que eu posso fazer a diferença hoje, né? Sempre vai ter alguém à nossa volta que
precisa exatamente desse olhar diferenciado, né? É. É isso, gente. Ai, que Tô muito legal. feliz Tá hoje, bom, né, essa história. Ah, Espero que tenha chegado ao coração aí de muitas famílias, de muitas mães, muitos pais também, porque a gente sabe que tem as mães atípicas, tem os papais também, como a gente já falou aqui também, aqueles que ficam, né? Sim. Então a gente espera que de coração essa história e muitas outras alcancem famílias, que toquem essas famílias, e de certa forma a gente possa levar um pouquinho na palavra do Senhor e que a gente possa de alguma forma também acalentar, né? Essa mãe, esse pai que está precisando de uma palavra, enfim. É isso, gente. Muito obrigada por estar conosco até aqui. Se você é uma mãe atípica, um pai atípico, quer contar a sua história, pode estar enviando para nós. A gente vai deixar, a gente tem no Instagram, né, produção? Lá no Instagram tem o nosso formulário, vou deixar o link aqui na descrição dos nossos vídeos e também lá no Instagram a gente já tem formulário fixado na nossa bio. Você que é mãe atípica, pai atípico, quer contar a sua história de superação, desde o diagnóstico do seu filho, da sua filha, só acessar nosso formulário que aí a nossa produção vai estar fazendo as seleções das histórias e entrando em contato com vocês, né, Sânia? Obrigada, Dani, por ter aceitado o nosso convite, Obrigada a tá bom? vocês. Que Deus abençoe sua Amém. vida, continue te dando muita força nessa jornada que não é fácil. Amém. Lembre de nós nas suas orações. Amém. E certamente nos lembraremos de você também, tá bom? Amém. Obrigada. Obrigada, gente. Deus abençoe. E lembre-se que toda flor tem sua raiz na coragem. Até Tchau. mais, tchau, tchau!